É de costume aqui no Hora 10 da noite termos as nossas análises dos assuntos internacionais que marcam o mundo. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier nomeou nesta terça-feira Friedrich Merz como novo chefe de governo da Alemanha em Berlim. A nomeação ocorre após a líder conservador alemão sofrer um duro golpe ao não conseguir a maioria parlamentar na primeira ronda de votação. Entretanto, Merz, de 69 anos, na segunda votação, obteve 325 votos, 9 a mais do que o necessário para uma maioria absoluta, e é pela primeira vez na história alemã do pós-guerra um candidato a chanceler federal não conseguir o número mínimo de votos no primeiro turno na votação do Parlamento. É o primeiro assunto que vamos aqui abordar com o jornalista Wellington Callassange, a partir de Estocolmo, e também vamos contar aqui com a participação de Issao Agostinho, a partir de Lásio. Wellington, muito boa noite, bem-vindo à Hora 10. A primeira questão que se coloca é a eleição de Merz ao chefe de governo nesta segunda ronda de votação. Significa uma confiança depositada a si? E qual é a responsabilidade que tem daqui para frente? A responsabilidade é grande. Boa noite para você, Afonso. Boa noite também ao colega Issao Agostinho, que acabou de chegar aqui na sala. Não podemos aqui também negligenciar de que foi um susto, né? Que desde a Segunda Guerra Mundial foi a primeira vez que um primeiro-ministro, no voto secreto, sofre uma derrota. Ele não conseguiu formar maioria, mesmo contando com uma hipotética maioria entre a sua base, né? Os parlamentares da sua base. Mas e por que isso? Porque o voto foi secreto, então significa que às escondidas nem todo mundo vai ser leal ao novo primeiro-ministro. Em outras palavras, quando o susto acontece já na chegada, temos que considerar que o governo ele chega frágil. Né? Um governo forte ele não sofre esse tipo de susto. Então, já era um cenário que nós havíamos aqui comentado no Hora 10, naquela oportunidade em que houve as eleições, e esta vitória do Friedrich Merz, que o conduziu agora ao posto, né, de primeiro-ministro da Alemanha, foi uma vitória bastante disputada. Então, não foi aquela coisa que foi uma vitória folgada, com tranquilidade, com sobras, não. Então, apenas para que o nosso público tenha uma ideia de o que foi que aconteceu ali, na primeira votação que foi secreta, como eu falei, apenas 310 votos foram depositados. Ele precisava de 328, não é? E pelo menos isso ele contava para que pudesse formar imediatamente uma maioria, algo que não aconteceu. No entanto, na segunda votação, que foi aberta, aí todo mundo tinha que dizer quem vota em quem, aí a votação foi um pouco maior e aquela diferença que aconteceu ali, ela acabou confirmando o nome do Friedrich Merz como o novo primeiro-ministro e imediatamente empossado pelo presidente da República da Alemanha. É importante dizer que eram necessários 316 votos, né? E ele ficou apenas 6 votos atrás na primeira votação. Bem, como a primeira votação acabou não tendo nenhuma importância, já que ele já é o novo primeiro-ministro, vamos falar aqui rapidamente sobre os desafios econômicos, que são os mais importantes aí do novo premier alemão. Né? A economia alemã, como sabemos, ela está estagnada e seriamente pressionada por uma crise energética, desde que perdeu o acesso ao gás russo através do Nord Stream, e essa desaceleração global também afeta diretamente a Alemanha, que é chamada ainda de motor da União Europeia, e isso nos leva imediatamente a um pensamento muito pessimista em relação ao bloco
comum europeu, já que o motor não está trabalhando muito bem, né? E o Merz, que assume agora, ele já chegou prometendo 100 dias com medidas com redução de impostos para as empresas e investimentos em infraestrutura verde. Algo que tem sido amplamente contestado aqui já na Europa em função do recente apagão que afetou especialmente Espanha e Portugal, mas também um pouco ali da França e outros países. Foram 16 países, na verdade, e nós comentávamos aqui sobre o problema na semana passada. Mas o sucesso agora do primeiro-ministro alemão depende da rapidez da implementação de medidas que possam suavizar a questão do desemprego, que tem sido crescente, a frágil economia, como falamos há pouco, não é? E, assim, nesse cenário, nesse contexto global, ele assume uma Alemanha no pior momento, assim, desde a Segunda Guerra Mundial, assim, é quase um pós-guerra, não é? Essa situação vivida na Alemanha hoje, porque foi um país que mergulhou de cabeça na guerra da Ucrânia e as consequências para todos os países que fizeram isso são catastróficas, sobretudo para a própria Ucrânia. E agora a Alemanha tem essa nova oportunidade de um fôlego político. Vamos saber qual será a política de Merz em relação aos Estados Unidos da América. Ele é muito simpático aos Estados Unidos da América, estudou lá, tem todo um histórico de ligação com os Estados Unidos, só que Donald Trump vem aí taxando todo mundo da Europa, e a Alemanha não está fora dessas taxas. Então, vamos ver se ele vai ser um admirador que sacrifica o povo, ou ele vai buscar alguma política que seja favorável para os alemães através de outros mercados, especialmente a China, que tem feito uma abordagem interessante, não só na diplomacia, como também na busca de fortalecimento das relações comerciais com os alemães. Passamos para outro assunto, agora Estados Unidos da América e o Canadá. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, chegou esta terça-feira aos Estados Unidos da América, onde manteve um encontro com o presidente Donald Trump na Casa Branca para tentar reatar as relações tensas sobre as tarifas e ameaças de anexação do presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump criticou duramente o Canadá no Truth Social por se aproveitar dos Estados Unidos da América minutos antes de cumprimentar o recém-reeleito presidente ou melhor, primeiro-ministro do Canadá, do lado de fora da ala oeste. O líder liberal Carney, de 60 anos de idade, venceu a eleição prometendo enfrentar Donald Trump, dizendo também que os Estados Unidos da América nunca seriam donos e alertou que os laços entre os vizinhos norte-americanos nunca mais seriam os mesmos. Wellington, portanto, uma reaproximação aqui entre Canadá e Estados Unidos da América. Será que Donald Trump vai flexibilizar? Não tem outro caminho, né? Porque tem uma política de péssima vizinhança errar sobre todos os aspectos, principalmente com o Canadá, um país que sempre foi um fiel escudeiro dos Estados Unidos da América. Então, o Donald Trump tem sido um desastre, né? Fala tanta bobagem e desrespeita de uma maneira tão aberrante que realmente provoca irritação, e nesse caso aí do novo primeiro-ministro canadense, o canadiano, como falamos em Angola, a situação não poderia ser diferente, porque a promessa dele de campanha, e a campanha é muito recente, foi exatamente de confrontar essas ideias de transformar o Canadá em 51ª província dos Estados Unidos da América, segundo Donald Trump, a imposição de taxas e tudo isso que tem sido tema já recorrente aqui dos nossos debates, e o nosso público está extremamente bem informado. Mas o que nós temos que ficar atentos aí é que essa relação entre Estados Unidos e Canadá, ela tradicionalmente sempre foi marcada por cooperação econômica e também um alinhamento político. Se o Donald Trump insistir com esse tipo de provocação,
ele vai atrair a China para dentro do Canadá, o que será um golpe muito duro para a estratégia geopolítica na América do Norte. Não é? Nunca na América do Norte teria uma situação tão aprofundada de desafio entre o hoje considerado unilateralmente o principal alvo norte-americano, que é a China, em uma aproximação direta com um país vizinho dos Estados Unidos, que é o Canadá. Agora, essa guerra comercial, impondo 25% de taxa sobre o aço, depois recua na taxa, no percentual, segundo informações, isso prejudica o setor automobilístico dos Estados Unidos, prejudica o setor agrícola dos Estados Unidos, prejudica também, obviamente, o Canadá, mas é punir os dois. Então, Donald Trump, na melhor das hipóteses, ele pune também quem ele diz que está punindo, mas sempre o maior prejudicado nessas taxas são os norte-americanos, os cidadãos norte-americanos. Então, Donald Trump pune o próprio povo com essa política de taxação, de tarifas, né, que chamamos. Então, é importante aí que façamos o destaque da pressão do Canadá sobre Washington, não é? Que Washington, através das políticas de Donald Trump, essas políticas impedem um acordo estável comercial, porque ninguém tem confiança em fazer uma parceria de médio ou longo prazo, Afonso, com um país que constantemente muda de política externa. Essa é a grande questão. Então, sendo bastante otimista, mas também realista, eu acho pouco provável que o Donald Trump ele mantenha essa linha de desafiar o Canadá, porque seria um erro irreparável para os Estados Unidos da América. Wellington, a questão que se coloca aqui é, com o primeiro-ministro de Canadá a visitar Donald Trump para estas conversações e poder negociar, será que os Estados Unidos da América vai conseguir impor a sua vontade, tentando persuadir o Canadá a cumprir com aquilo que os Estados Unidos querem? Não, essa possibilidade está descartada, Afonso, porque foi tema da campanha, como eu mencionei, né, do novo primeiro-ministro do Canadá, recusar as condições impostas ou tentativa de imposição do Donald Trump. O que eu vejo terá que haver realmente um diálogo para que um entendimento seja encontrado e que as boas relações sejam resgatadas, porque foi uma iniciativa unilateral. Em momento algum, o Canadá falou sobre taxar os Estados Unidos, apenas houve uma reciprocidade, como todos os outros países que reagiram de maneira semelhante. Portanto, eu acredito que vai haver, sim, um recuo por parte do Donald Trump, porque os norte-americanos têm muito a perder num prazo muito curto. Para que você tenha uma ideia, isto movimenta 14% da economia dos Estados Unidos da América, o que é um baque muito grande para que o Donald Trump brinque com esse tipo de jogo, né, que está muito claro no tabuleiro e que não há vencedores, todos vão perder, mas os Estados Unidos perdem muito também, o que não é bom para o povo norte-americano, que precisa de boas notícias. Afinal de contas, Donald Trump já tem um olho, e o colega Saulo Agostinho certamente concorda com isso, já fez o levantamento desse tema. Tem eleição no próximo ano nos Estados Unidos da América. Então, a situação de quem chega ao poder agora e precisa mostrar serviço é de pressão. Então, o Donald Trump não pode fraquejar, não pode provocar um caos antecipado no seu governo, porque as eleições de meio de mandato são muito importantes para que
o partido possa chegar com alguma força nas presidenciais, ainda que o Donald Trump, pela Constituição norte-americana, não possa mais concorrer a um novo mandato. Muito bem. Wellington e Sal, nós temos a informação de última hora. A Índia disparou mísseis contra o Paquistão. As Forças Armadas Indianas lançaram uma operação Sindoor, atingindo 9 locais no Paquistão e Jammu, assim como também a Caxemira, ocupados pelo Paquistão. Um porta-voz do exército paquistanês disse que a Índia atacou o Paquistão com mísseis em 3 lugares e que Islamabad vai responder em retaliação. Portanto, esta é uma notícia fresca que vamos agora abordar, vamos ter de acompanhá-la também, o seu desenvolvimento, já que há uma promessa por parte do Paquistão de responder. Wellington, vemos aqui uma Índia com uma população bastante considerável, aliás, é o país mais populoso do mundo, e o Paquistão também, com uma densidade que se considera, mas, do ponto de vista de cálculo, representa apenas 17% da população da Índia. A questão que se coloca é, caso este conflito progrida, que consequências poderá trazer do ponto de vista aquilo que vai atingir propriamente as pessoas, não é? No cenário humanitário? Bem, nenhuma guerra é boa, né? E nesse caso específico, tudo começou, como foi colocado aí na abertura, né, do tema, com aquele ataque recente nas fronteiras em que 26 turistas foram assassinados. E isso gerou uma pressão muito grande interna na Índia por uma reação àquele ato. Então, diante dessa pressão interna, a Índia se viu forçada a reagir até para que não produzisse internamente um ruído capaz de promover uma instabilidade política que já vem sendo ensaiada, né? É importante dizer, a Índia vem sofrendo diversas tentativas de primavera promovidas por atores estranhos aos interesses da Índia. Né? A comunidade internacional sabe exatamente quem é que se utiliza desse modus operandi aí de primaveras para promoção de instabilidade em outros países. Então, essa reação da Índia, ainda que eu concorde com o colega Saulo Agostinho de que o Paquistão deverá reagir também, porque teve o seu território atingido, mas quem iniciou tudo isso foi o Paquistão, né? Ainda que seja atribuído a grupos terroristas, mas era da responsabilidade do Paquistão evitar que isso tivesse sido iniciado. Mas ninguém ganha, não é? Estamos falando aqui sobre 2 países que possuem armas nucleares, o que é muito perigoso, e as consequências, respondendo especificamente a sua pergunta, serão danosas, principalmente para o Paquistão, mas não apenas para o Paquistão. E o bloco BRICS, ele vê aí uma situação em que há uma mancha, porque os interesses da China no Paquistão, dos iranianos também no Paquistão, e são membros do bloco BRICS, podem ser interesses arranhados. E isso tudo contra uma Índia, que, como foi bem colocado por você, possui a maior população do planeta. Então, o melhor disso tudo aí é que o diálogo seja promovido imediatamente e que os países do bloco BRICS acelerem uma iniciativa para encontrar uma moderação imediata, porque é ruim não apenas para os BRICS, mas para o mundo inteiro. Estamos falando sobre uma possibilidade concreta de guerra nuclear com 2 países que possuem esse tipo de armamento. Então, é bom que pare por aí, porque senão a situação poderá ser muito perigosa.
Bom, a Índia faz parte dos BRICS, como os senhores disseram, conta com Brasil, a Rússia, a própria Índia, a China e a África do Sul. Dentre estes está a Rússia também, que está envolvida num outro conflito. Poderá servir de um conselheiro para o alcance da paz por via de uma negociação? Olha, foi para mim ou para o Israel essa pergunta? Para ambos. Podemos começar pelo Wellington. Bem, a Rússia, ela não considera que está em guerra, ela diz que tem uma operação militar especial, é muito importante que isso seja sempre lembrado, né? Então, eu vejo a Rússia, sim, com uma excelente relação com a Índia e que poderá ser o Vladimir Putin poderá ser um bom ator numa conversa direta com o Modi da Índia para que a situação possa ser arrefecida. Então, não descarto essa possibilidade. Mas os outros países dos BRICS, e o bloco BRICS cresceu muito, né? Recentemente com a chegada de outros atores, e certamente todos os países estarão engajados, né, nesse sentido, porque é uma política de Donald Trump promover o racha no BRICS. Foi promessa de campanha dele, né? Ele disse que o BRICS é uma ameaça por causa da questão do dólar. E então sabemos aí quem é o beneficiário direto desse conflito, mas é preciso medir as consequências, porque os norte-americanos, com a briga com a China, vai precisar da indústria da Índia para poder abastecer o seu mercado interno. Se a Índia estiver em conflito, os Estados Unidos vão ficar sem abastecimento. Então, essa também é uma tragédia anunciada para os norte-americanos, Afonso. Senhores, vamos passar para outro tema e o último, por sinal, desta edição. O Kremlin anunciou hoje que 29 líderes estrangeiros, incluindo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu homólogo chinês Xi Jinping, vão estar em Moscovo na sexta-feira para o desfile da vitória contra os nazistas. O desfile que comemora os 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha gera expectativas, pois é visto como uma oportunidade para o governo russo reunir apoio para a sua ofensiva na Ucrânia. Esperamos a presença de 29 líderes estrangeiros no desfile da vitória, disse Yuri Ushakov, assessor diplomático do presidente Vladimir Putin, aos jornalistas. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, já está em Moscovo após uma visita inicial a São Petersburgo. Moscovo também anunciou a presença dos líderes da Indonésia, Burkina Faso, Bósnia, Vietnã, Egito, Zimbábue, Iraque, Congo, Myanmar, Etiópia e Guiné Equatorial, que se juntarão aos aliados tradicionais da Rússia na Ásia Central, entre outros. Wellington, 29 líderes vão se reunir em Moscou para, junto de Putin, celebrar estes 80 anos do dia da vitória da Rússia sobre a Alemanha nazista. Poderá esta ou deveria também ser uma oportunidade para que estes líderes conversem com Putin sobre a missão especial, como a Rússia denomina, na Ucrânia? Bem, primeiro vamos falar daqui que são 80 anos do dia da vitória e que, lamentavelmente, países que foram diretamente beneficiados pela coragem da então União Soviética, quando quase 1 milhão de pessoas foram mortas para salvar a Europa do nazismo. Alguns países tentaram, na linguagem moderna, o cancelamento, né, da Rússia, tentando aí apagar a história e minimizar a importância dos russos nesta grande conquista, nessa belíssima página da história como conhecemos, não é? Então, fracassou a tentativa de sabotagem, 29 países presentes nesse evento, mas esse dia, né, em que serão celebrados 80 anos do dia da vitória,
ele também revela que os desafios atuais da geopolítica, eles estão muito vivos. Na leitura dos russos, Hitler morreu, mas o nazismo continua vivo. E os seguidores de Bandeira na Ucrânia deram demonstrações muito claras de tentativa do resgate, inclusive dos símbolos nazistas, o que foi uma das razões para que o combate ao nazismo fosse uma das pautas da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Os líderes certamente irão buscar, nas oportunidades que tiverem de diálogo com Vladimir Putin, convencê-lo de que é preciso chegar a um fim à guerra, porque todos os países são impactados com essa guerra, Afonso. Então, isso será pauta. Mas todos sabem que a Rússia também tem uma agenda muito própria para este evento na Ucrânia, e por isso não vai haver também nenhum tipo de pressão dos países. Não é? Eu creio que o pedido seja muito mais por princípios, né, que os países defendem, de paz e entendimento. E é importante destacar aqui que as presenças aí desses líderes, elas não simbolizam apenas uma homenagem aos sacrifícios do passado, mas é um ponto muito claro de reconfiguração das alianças internacionais, especialmente nesse contexto de tensão que nós estamos vivendo, não é? Entre Rússia e o Ocidente de um modo geral. Então, a escolha da data não é casual. Para a Rússia, o Dia da Vitória é um pilar da identidade nacional russa, resgatando o seu papel central na derrota do regime de Hitler, naquela oportunidade, mas é também um evento que tem sido ameaçado com ataques de drones que aconteceram nos últimos 2 dias, a Ucrânia prometendo atacar a Rússia no dia do evento, o que poderia sim desencadear uma reação extremamente raivosa dos russos, caso isso ocorresse, e também seria um erro muito grande da Ucrânia, porque iria incluir outras autoridades de outros países presentes no evento. Então, é também um momento de tensão que não pode ser negligenciado, mas vamos esperar que os verdadeiros patrões aí do Volodymyr Zelensky orientem ele a não praticar essa loucura, já que a Ucrânia não possui soberania e o Volodymyr Zelensky é uma espécie de boneco de ventríloco, está ali para receber ordens de quem patrocina a guerra para ele, porque não tem sequer exército hoje para lutar. Então, isso não vai manchar o evento, vai ser um grande evento, certamente, e vamos estar aqui para comentar o decorrer de tudo isso. Wellington, obrigado. Até a próxima. Afonso, antes de me despedir, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Eu falei 1 milhão, mas são quase 25 milhões de russos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Era importante fazer essa correção. Boa noite para você, um grande abraço para o Issal e a você assistindo. Eu estarei de volta aqui na TPA a qualquer momento em edição extraordinária, já que o mundo está conturbado, mas certamente no sábado, no Conexão Angola. Muito Até lá, boa noite. Boa noite.